Vamos falar sobre o futebol goiano, mais especificamente sobre o time de Formosa. Eu fico muito preocupado porque se fala muito em qualificação, em ter uma equipe experiente, e é uma coisa que eu não entendo com respeito às equipes pequenas. Vamos lá. Eu tenho uma equipe de milhões de reais, que seja a minha folha de pagamento, etc. E nessas equipes, eles conseguem ter a coragem de promover um menino de 15, 16 anos para o profissional. Seria talvez o contrário. Quer dizer, se a equipe tem tanto recurso assim, por que correr o risco de promover um jovem de 15, 16 anos, sem saber se ele irá vingar ou não como um grande jogador? E quem realmente deveria fazer isso, que é promover o mais jovem, promover uma esperança, um futuro e tal, seriam as equipes pequenas, e elas não fazem isso. As equipes pequenas persistem em trabalhar apenas com pessoas que estão em fim de carreira. A equipe pequena, ela tinha que chegar num ponto em que ela seria a equipe mais interessada em promover jovens. Promover jovens. Jovens de 15, 16 anos que pode despontar. Você já pensou, você pega um jovem de 15, 16 anos, ele desponta aí, vale ali 10 milhões para aquela equipe. Imagine o resultado que vai trazer para a equipe. Mas a equipe pequena não consegue fazer isso. Não entendo. A equipe pequena, a de bairrismo, é essa sim que tinha que explorar esses mais jovens. Agora fica insistindo em jogadores em fim de carreira, que não tem mais nada para render para aquela equipe, ou seja, já rodou entre 10, 15, 20, 30, 40 equipes, daí chega num time como, por exemplo, o time do Formosa, apenas para encostar. Apenas para ter um lugar para poder garantir sua comida, o seu dia a dia. E aí, cadê os jovens promissores? Os jovens promissores, eles só têm realmente futuro quando eles chegam numa equipe grande. Por que eles só têm essa esperança numa equipe grande? Porque eles têm coragem de testar se o jogador realmente pode trazer aquele resultado ou não? Vou dar um exemplo clássico da pessoa que levou Pelé para o Santos. Um louco. Um louco levar um menino de 14, 15 anos de idade para ser profissional no Santos. Mais louco ainda foi o técnico da seleção brasileira que convocou ele, com 16 para 17 anos, para jogar uma Copa do Mundo. E foi por causa desse louco que surgiu o rei do futebol. É essa questão que eu quero levantar junto às equipes pequenas. Eu não entendo por que essa preocupação de não correr o risco com respeito aos jogadores mais jovens. Você chega aí num jogo desse aí, seja pelo campeonato brasiliense, campeonato goiano, você chega lá, você não vê uma equipe colocar um menino de 16 anos de idade. Você não vê uma equipe colocar um menino de 15 anos de idade. Agora você chega no Santos. O Santos vai e promove um menino de 16 anos. Você chega no Flamengo, o Flamengo promove um menino de 15, 16 anos. E aqui, quem realmente precisa promover esses jogadores e ver o que ele vai trazer, não tem coragem. E fica trabalhando com aqueles senhores que já encerraram suas carreiras e que ficam naquela ideia, eu quero ser melhor do que o Gama, eu quero derrubar o Gama, eu quero derrubar o Brasiliense. Idiotice! Porque em futebol pequeno, as equipes devem se unir para poder aparecer. Elas devem se unir para aparecer. Numa certa ocasião, uma equipe na Alemanha doou 10 milhões de euros à equipe adversária. E foi-se feito o seguinte questionamento. Por que você doou 10 milhões de euros para a sua equipe adversária? O presidente da equipe que fez a doação disse: qual a vantagem de ser grande se você não tiver com um grande para poder jogar? Então essa é a visão. Nós temos um exemplo clássico aqui de Brasiliense e Gama, que fizeram parte da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Onde é que eles estão agora? Na quarta divisão? Parabéns para as duas equipes.
No período em que eles estavam na primeira divisão, eles deviam ter se unido para manter pelo menos um, para que Brasília ficasse em evidência. Quando eu ligo, muitas vezes, para ver reportagens sobre algum tipo de esporte, atividade, não se fala em Brasília em nada. Nada. Fala lá do campeonato tocantinense, do campeonato do Piauí, do Maranhão, mas de Brasília não fala nada. Porque também não tem nada para falar. Se eu fosse presidente da Federação de Futebol de Brasília, a primeira coisa que eu faria era acabar com essa história de candangão. Que candangão? Que grande campeonato é esse candangão? Existe sim o Paulistão, que é um grande campeonato. E que é o único grande campeonato estadual, é o Paulistão. Não existe Cariocão, porque o campeonato carioca é ridículo. Não existe capixabão, não existe nem campeonato no Espírito Santo, entendeu? Porque eles têm a mesma tendência que tem o pessoal de Brasília. Não existe o campeonato Mineirão, não existe, porque ali só quem manda é Atlético e Cruzeiro, entendeu? Não existe Gauchão, porque ali é só Grêmio Internacional. Então, um campeonato que você pode eloquentemente se referir a Paulistão, ou seja o que for, é o Paulistão, que é um campeonato gigantesco, com estrutura e com condições de promover grandes jogadores. Então, esta é a minha colocação. No próximo episódio, falaremos sobre a dengue. Assunto não tem nada a ver, né?